Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade tão preciosa que nós temos de nos assentarmos aos teus santos pés para receber a tua palavra. Pedimos a ti, Senhor, vem nos ajudar a capturar a vida da tua palavra. Senhor, vem nos envolver com a tua mente através do ensino da tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Em nome do teu eterno e precioso Filho Jesus, nos ajuda mais uma vez. Nós estamos aqui porque necessitamos ser ajudados. Por isso te pedimos, ajuda-nos. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos e irmãs, estamos estudando esses versículos aqui, sobre o verdadeiro sentido espiritual da prosperidade. Meus irmãos, quisera eu que todos vocês dessem a máxima atenção a este ensino. Porque este ensino, ele é um ponto muito importante para a nossa caminhada cristã. Até porque, de maneira geral hoje, o que se ensina sobre prosperidade, sobre finanças, não tem nada a ver, não tem um respaldo bíblico daquilo que o Senhor Jesus, daquilo que os apóstolos, daquilo que o povo de Deus tem vivido. Portanto, o Espírito Santo tem nos conduzido de maneira doutrinária na exposição deste assunto. E hoje eu quero tocar mais alguns pontos, pela graça do Senhor, com a ajuda do seu Espírito, sobre a graça da prosperidade. Então, nos textos que nós lemos, Paulo é muito claro: tendo, porém, sustento e abrigo, estejamos contentes com isso. Porque os que querem, aqui é uma questão de vontade, querer enriquecer. Então, existe uma tensão aqui nesta frase, porque o Senhor, na sua palavra, Ele não condena em momento algum a questão da prosperidade financeira. O que o Senhor nos adverte é sobre o desejo, é quando a pessoa passa a buscar isso de maneira que ela não compreende a natureza daquilo que significa vida material à luz da Bíblia. Então, estamos entendendo estas questões do ponto de vista da doutrina. Nos últimos ensinos, o enfoque foi sobre as questões celestiais. Essa vida paradoxal entre o que é a nossa vida na terra, o que são os valores deste mundo, o que significa a verdadeira prosperidade do ponto de vista espiritual, qual é o seu valor, qual é o significado e o que é a prosperidade eterna, a prosperidade celestial. Porque nossa mente, o nosso coração devem se ocupar com esses valores celestiais. O grande perigo é quando os cristãos não compreendem o que são os valores celestiais, o que é a vida celestial, o que é a prosperidade espiritual. E também, em contrapartida, não entende o que significa a vida material, o que é a prosperidade material, o que significa essas coisas do ponto de vista da palavra de Deus. Irmãos, irmãs, se nós desviarmos uma vírgula deste assunto, nós vamos incorrer em sérias erosões na nossa vida cristã. O cristianismo, como lhes tenho falado, o cristianismo, em nossos dias, tem proclamado este assunto muito distante da palavra de Deus, muito distante da mente de Cristo e daquilo que os apóstolos ensinaram. Por isso nós vivemos um tempo de uma profunda crise no ensino acerca daquilo que é a prosperidade.
E muito, irmãos, muito daquilo que o mundo aponta o dedo para nós e rejeita a mensagem de Cristo tem a ver com este ensino. Interessante que assuntos sagrados, princípios espirituais, são rejeitados por conta do falso ensino. Por isso é tão delicado nós abrirmos a palavra de Deus e pedir ajuda do Espírito Santo para tratar deste tema. Precisamos mesmo ser cuidadosos. Quando você estuda este assunto dentro da teologia cristã, está enquadrado numa matéria chamada mordomia. A palavra mordomia é uma palavra muito importante. Porque esta palavra, ela tem a ver com responsabilidade espiritual. Responsabilidade espiritual. O conceito da mordomia é que tudo é de Deus, tudo vem de Deus e tudo é para Deus. Quando o cristão perde este foco, quando o cristão perde este conceito, ele perde de vista o que significa bens materiais, o que significa posses, o que significa o seu trabalho. Quando o cristão não conhece ou desconhece o verdadeiro conceito da mordomia cristã, ele passa a viver uma vida com Deus em uma superfície muito perigosa. E o pior é quando alguns fazem de Deus um meio para se adquirir um fim, um meio para se conquistar algo, um meio para se ter algo. Essa tem sido a tragédia do nosso tempo, em relação ao assunto da prosperidade. Então, quando você compreende que a mordomia cristã se baseia no conceito de que tudo é de Deus, e que nós somos mordomos, nós somos servos, nós não somos donos de nada, nós não temos nada, tudo que temos é dádiva de Deus, tudo que temos é propósito de Deus, e sobre tudo que temos, na verdade não somos nós que temos, mas Deus que tem nos confiado, são talentos, são valores que o próprio Deus nos confiou em graça, para que nós pudéssemos ser habilitados pela graça a exercer responsabilidade. Então, quando o cristão tem essa visão, ele vive uma vida liberta da compulsão do ter, se preocupa mais com o ser. Então, irmãos, entendam isso de uma vez por todas, que a ideia de mordomia é que nós temos que administrar algo que não é nosso, e tudo é de Deus. Eu quero hoje, com vocês, introduzir, eu creio que só vai ser possível introduzir este assunto à luz de 2 Coríntios, capítulo 8 e o capítulo 9, para que nós não venhamos fazer uma abordagem muito extensa. Eu vou tentar extrair o máximo de aplicação que for possível, de maneira que nós possamos ganhar bastante tempo no avanço desses capítulos. Então, queridos, por favor, abram suas Bíblias aqui em 2 Coríntios, capítulo 8. Vamos começar aqui no capítulo 8. Enquanto você vai encontrando este capítulo, permita-me colocar para vocês qual é o pano de fundo desses capítulos. Quando Paulo escreve esses capítulos, existe um pano de fundo muito interessante. Os irmãos em Jerusalém estavam passando por uma grande crise. A própria cidade de Jerusalém, segundo os historiadores, estava passando por uma terrível crise. Algumas catástrofes e outras coisas somaram para que houvesse uma terrível crise social e financeira na cidade de Jerusalém. De forma que os irmãos passaram a ter muitas necessidades. E agora, Paulo, ele envia uma carta para poder constranger o coração daqueles irmãos ao Senhor. E eu creio que esse foi um pedido muito amplo, feito a muitas igrejas. Agora, o que é interessante é que nós vamos encontrar somente aqui,
nesses 2 capítulos, uma referência de Paulo à ajuda aos irmãos de Jerusalém. Se você puder estudar a questão histórica dessa situação, você vai ficar um pouco surpreso, porque a região da Acaia, onde estava a cidade de Corinto, era uma região muito mais pobre. Isso quer dizer que os irmãos da Acaia, eles eram muito mais pobres, aqueles macedônios, eles eram mais pobres do que os irmãos de Jerusalém. Escute isso. Porque quando você tem este pano de fundo, a leitura desses capítulos adquire uma singularidade extraordinária. Agora você vai ver que aqueles irmãos que eram bem pobres, eles superabundaram em graça para poder socorrer os irmãos em Jerusalém. Tendo este pano de fundo, aí sim, você começa a ler este capítulo e perceber alguma coisa extraordinária, alguma coisa da esfera elevada da revelação da palavra de Deus. Então, por favor, observe aqui alguns versículos, porque estamos diante da mais profunda exibição da doutrina acerca daquilo que podemos chamar de prosperidade, da nossa relação com o dinheiro, da nossa relação na esfera material, das posses, enfim. Olha o versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Por favor, irmãos, preste atenção na leitura deste versículo, porque aqui tem uma palavra, e ela é distinta. De maneira geral, você pode achar que esta palavra, ela tem uma conotação genérica no Novo Testamento, porque ela se aplica em muitas situações a muitas outras coisas. Mas aqui eu quero que você observe com muito cuidado, se possível, sublinhe esta palavra. É a palavra graça. Ela tem uma conotação extraordinária. Olhe como ela aparece no texto. Vos fazemos conhecer a graça de Deus. Por que eu chamo a atenção de vocês para essa palavra? Muito simples. Se você observar a expressão graça aqui neste capítulo 8, você vai ver que ela ocorre 6 vezes. Então, por favor, veja bem, essa palavra ocorre 6 vezes. E o que é interessante é que ela ocorre de maneira singular, de maneira distinta. Observe, versículo 4, olha aí, ele fala assim, bem no meio do texto, a graça de participarem da assistência dos santos. Versículo 6, mais para o final aí, bem a frase final, ele diz, complete esta graça entre vós. Versículo 7, a frase final, assim também abundeis nesta, estão vendo? Nesta graça. Versículo 9, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por vós, por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. E o versículo 19, bem no meio do texto, ele diz, companheiro, Tito, que ele está fazendo referência, no desempenho desta graça. Estão vendo aí, irmãos? Se você ler com cuidado, você vai perceber que o termo graça aqui é singular. É um termo que ele tem um sentido incomum dentro deste contexto. Ele não está falando da graça como um favor imerecido. Ele não está falando da graça no sentido de Deus dar a nós aquilo que nós não merecemos. Ele não está falando disso. Ele está falando de uma habilidade de fazer algo que naturalmente nós não somos capazes de fazer. Naturalmente nós não temos condições de fazer. Algo que naturalmente nós não somos habilitados para fazer.
Estão compreendendo? Estão entendendo? Observe aí, irmãos, por favor. Aqui está um significado particular. Se você observar cuidadosamente, esse termo graça está relacionado com a virtude da generosidade, a virtude de servir, a virtude de dar. Porque, irmãos, nós, por natureza, não temos essa virtude. O homem, por natureza, ele não tem essa virtude. A nossa virtude é a virtude de ter, é a virtude de reter, e nunca a virtude de dar. Dar é virtude, dar é graça. Estão compreendendo? É isso que Paulo está tratando. Não há nenhum lugar na Bíblia que vocês vão encontrar, irmãos, um compêndio tão glorioso sobre este assunto. Ele vai dizer que o que aqueles irmãos fizeram, eles não fizeram porque eles eram bonzinhos demais. Eles não fizeram porque eles tinham em si mesmos capacidade de fazer. Eles fizeram por causa da graça que superabundou sobre a vida deles. Então, na verdade, antes que eles dessem, Deus deu a eles. Deus deu a eles o quê? A graça. Vê, irmãos, que preciosidade é isso. Quero que vocês leiam isso com cuidado. O que eles fizeram não foi sobre a base do ter, porque eles eram pobres. Foi sobre a base da graça. Estão vendo? A base deles não é porque no celeiro estava sobrando um pouco de comida. Não é porque eles tinham dinheiro guardado. Não, eles não tinham. A base deles não era o ter, a base deles era a graça. O cristão, quando ele não tem esta graça, ele nunca vai se dar, nunca vai se doar. Ele sempre vai procurar ter. Vamos avançar. Eu tenho uma observação a fazer com vocês aqui, no versículo 4. Só para que venhamos perceber sobre essa virtude da generosidade, que traduz para nós o significado desta graça. Olha o versículo 4. Pedindo-nos com muitos rogos. Irmãos, não tem como. Se você conhece esse pano de fundo, se você sabe o que está sendo tratado aqui, não tem como você não se emocionar ao ler esse texto. Porque agora nós temos a história. Eram irmãos pobres. Eram irmãos que passavam dificuldades. Veja isto. Você se lembra a história de Paulo em Coríntios, irmãos? Quando Paulo escreve a primeira carta, como ele foi duro naquela primeira carta, como aqueles irmãos tinham problemas, como eles definhavam espiritualmente, como eles engatinhavam espiritualmente. Era uma igreja infantil, era uma igreja cheia de divisões, era uma igreja cheia de disputas. Mas agora, irmãos, olha o que o Senhor está nos mostrando. Essa igreja cresceu, essa igreja amadureceu. A primeira carta foi dura, a primeira carta foi pesada. Havia tratamentos difíceis, duros, para se expor naquela igreja, porque haviam situações de desarranjo moral, espiritual. Então Paulo, pela direção do Espírito, ele liberou esta primeira carta. Irmãos, quão maravilhoso é poder ver a igreja do Senhor Jesus espiritualmente crescer. Como é maravilhoso nós aceitarmos a disciplina de Deus. Como é importante, irmãos, porque quando o Senhor encontra terreno para nos disciplinar, para nos instruir, a sua graça se torna superabundante entre nós. 1 Coríntios é a igreja que ninguém quer ser, mas 2 Coríntios é a igreja que todos nós almejamos ser. Esta parece que é uma outra igreja, não é, irmãos? É a primeira, é a mesma igreja da primeira carta. Agora você vê essa frase, irmãos, o que ela te diz? O que você pode traduzir daí? Diz que, pedindo-nos, eles pediram. Se você observar,
atenciosamente, você vai ver que a questão levantada sobre assistência aos santos em Jerusalém era uma situação geral. Isso implica dizer que não só as igrejas na Macedônia, mas as igrejas em outras regiões também tiveram as informações, os relatórios das dificuldades que os irmãos em Jerusalém estavam passando. Agora, o que chama a atenção, e eu creio, irmãos, que muitos irmãos em muitas regiões ajudaram, mas o que chama a atenção de Paulo é que esses irmãos, eles agiram de maneira diferente, eles pediram. Irmãos, você quer que eu traduza para você o que significa esta frase aqui no versículo 4? Significa que eles imploraram, não é simplesmente pedir, eles imploraram para participar dessa assistência aos santos. Olha o que Paulo diz: pedindo-nos com muitos rogos. Deixa eu dizer algo para você. Essa palavra rogo aqui é a palavra que tem um peso espiritual muito grande dentro da linguagem do Novo Testamento. Quando Paulo diz assim, Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Você sabe que essa palavra tem um peso aqui, nós já estudamos o peso dessa palavra. Efésios 4, 1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor. Eu sempre disse a vocês, irmãos, quando encontrarem esta palavra pela Bíblia, preste atenção, debrucem sobre ela, estudem ela com muito cuidado, vejam o seu contexto, porque ela sempre aparece de maneira especial. Aqui não é diferente, só que existe algo que você precisa ver com muitos. Ela tem uma conotação mais forte do que em qualquer outro lugar que você possa encontrá-la, com muitos. Muitas e muitas vezes, esses irmãos imploraram para poder ajudar, para poder cooperar. Observe isso, irmãos. Vamos adicionar mais um ponto aqui, que nós temos uma palavra que nos mostra o quanto essa graça é fundamental para que vivamos como igreja. Olha o versículo 6. De maneira que exortamos a Tito para que assim como começou, do mesmo modo, assim também complete esta graça entre vós. Aqui tem uma palavra que precisamos capturá-la. É a palavra complete. A tradução é aperfeiçoe. Esta é uma graça que ela tem que ser aperfeiçoada. Porque a nossa vida cristã, ela não é uma vida que se completa do dia para a noite. Existem áreas, existem manifestações, existem diversidades de serviços. Em tudo isto e em todas essas coisas, nós temos que crescer, nós temos que ser aperfeiçoados. E aí ele fala, assim também aperfeiçoe esta graça entre vós. Nós precisamos ser aperfeiçoados nesta graça. Por quê? Porque ela não é inerente a nós. Ela não é inerente à nossa natureza. Essa graça há uma virtude divina. E nessa graça, nós temos que ser aperfeiçoados. Existe um ponto elevado, onde nós temos que ser levados nessa graça. Muitos irmãos são fechados demais. Muitos irmãos, eles estão pensando só neles mesmos. Eles só pensam em fazer algo para si, em reter, em ter. Sabe o que te falta? Graça. Porque você não tem graça. Esta graça, e essa graça é uma virtude divina. Você tem perdido o privilégio de cooperar com Deus nos seus movimentos na terra. Sabe o que essa graça nos faz? Ela nos habilita a cooperarmos com os movimentos de Deus na terra. Então, às vezes você vê a sua vida, você tem cooperado, às vezes entra mês, sai mês, e você só faz o que você quer. Você acha que você é dono do que você tem, então você faz o que você quer, do jeito que você quer. Você não entende a direção do Senhor, você não percebe os movimentos do Senhor, você não tem sensibilidade para ver o momento que o Senhor está te constrangendo, está te atraindo. Irmãos, Deus nunca tira algo de nós com o propósito de nos esvaziar. Ele sempre tira algo de nós com o propósito de nos encher mais. Agora veja aqui no versículo 9, Paulo vai nos dar a base
a base desta graça na qual precisamos crescer e ser aperfeiçoados. Olha o versículo 9. Porque conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Pois bem, aqui está o fundamento dessa graça tão especial na vida daqueles irmãos. Aqui está, irmãos, nosso Senhor, aquele que é o Criador de tudo, aquele que sem Ele, nada do que foi feito se fez, aquele que criou e sustenta todas as coisas, Ele, sendo rico, Ele foi habilitado por esta graça a deixar tudo, se tornar pobre por amor de nós. Quem o habilitou? Quem o habilitou a deixar toda a sua eterna glória, de riqueza indescritível? Quem? Como? Aqui está a resposta. Esta graça. A mesma graça que aqueles irmãos em Coríntios tiveram para poder cooperar com assistência aos santos, essa graça foi a mesma que fez com que o nosso Senhor, sendo Ele rico, se tornasse pobre por amor de nós. Veja aqui, irmãos, essa é a graça que superabundou em sua pobreza para que nós nos tornássemos ricos. Veja, é muito especial isso, porque aqui nós temos a natureza daquilo que podemos chamar de rico segundo a Bíblia. Por favor, observe isso. Se você olhar aqui nesse capítulo 8, verá que Paulo usa uma palavra muito especial. E essa palavra traduz para nós o que é a riqueza do ponto de vista de Deus. Como que, biblicamente, Deus define riqueza. A palavra, ela ocorre 4 vezes. Versículo 2 e o versículo 7 do capítulo 8, é isto. Está assim: em meio a uma grande prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Versículo 7. Versículo 7. Portanto, assim como abundeis em tudo, manifestais superabundância tanto na fé, na palavra, como no saber, e em todo cuidado, em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Então vocês já perceberam qual é a palavra que traduz para nós o verdadeiro sentido de riqueza segundo a Bíblia. Esta palavra, abundância, superabundância, superabundez, abundez. Se você observar, é o mesmo vocábulo. Se você examinar cuidadosamente, aqui, segundo o original, você vai ver que é o mesmo vocábulo. Ocorre 4 vezes nesses 2 versículos. Então, como podemos definir a riqueza do ponto de vista de Deus, do ponto de vista daquele que Ele está expondo para nós nesse capítulo? Aqui está alegria, generosidade, fé, palavra, saber, em cuidado, amor e graça. Porque uma pessoa pode ter tudo segundo este mundo, mas se não tiver alegria, generosidade, fé, palavra, saber, cuidado, amor e graça, do ponto de vista de Deus, ela é miseravelmente pobre. Estão vendo, irmãos? Estão compreendendo a exposição do assunto? Imagine, irmãos, dentro desse contexto degradado que o Evangelho tem sido pregado. Isso é uma mensagem que ela nunca poderá ser traduzida dentro do contexto desse cristianismo que nós estamos assistindo em nossos dias. Agora, por favor, irmãos, aqui está. Não é uma questão de ter. Para Deus, a verdadeira riqueza é uma questão de ser. É uma questão de responsabilidade. Irmãos, há um grandioso exemplo que nós podemos encontrar aqui na primeira carta. Por favor, 1 Coríntios 1:5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele,
em toda palavra e em todo o conhecimento. Você está vendo aqui a prova final do que é riqueza, segundo o conceito de Deus. Em tudo fostes enriquecidos nele. Nele quem? Em Cristo, porque Cristo é a fonte inesgotável de toda prosperidade, de toda riqueza. Agora veja, as duas grandes características de uma pessoa rica, segundo a Bíblia, é a palavra e o conhecimento. Porque se uma pessoa não tem a palavra de Deus, se ela não tem o conhecimento de Deus, ela pode ter tudo neste mundo, mas ela vai entrar diante de Deus como mais miserável. Mais miserável. Porque lá na eternidade, o que nos acompanha são as nossas obras. E não é a casa, o carro que você tem. Não é o emprego que você tem. Não. Deus não vai pedir no tribunal de Cristo conta da quantidade de coisas que você tem. Não. Mas como você foi responsável diante de Deus, como mordomo de tudo que Ele te confiou. E quero falar uma coisa para vocês aqui, irmãos. Alguns o Senhor confiou mais, às vezes muito mais. Outros, Ele confiou menos. Ele confiou 5 talentos para um, mas confiou 1 para outro. E quando Ele foi julgar, julgou todos na mesma medida. Então, os irmãos que às vezes pensam, eu não tenho como servir o Senhor porque eu não tenho nada. Cuidado, porque até o que você não tem pode te ser tirado. Ouviu? Todos nós, todos, temos a igual responsabilidade diante de Deus. Ninguém vive a vida cristã sem sentido. Ninguém caminha na vida cristã a ermo. Irmãos, nós precisamos compreender o que é mordomia. Mordomia cristã. Existem muitos assuntos que os irmãos não gostam de falar, muitos assuntos que os irmãos não gostam de tratar. Um deles, dízimo. Tem gente que diz que dízimo é coisa do Antigo Testamento. Amar a Deus sobre todas as coisas também é do Antigo Testamento. E aonde começa o assunto do dízimo? Começa com Abraão. E quem? E Melquisedeque. É normal isso, irmãos? É normal? O assunto do dízimo percorre a história do povo de Israel. Nas últimas subidas que Moisés tem no Monte Sinai, os assuntos foram tratados, a maneira como eles deveriam viver nessa terra, a maneira como eles deveriam tratar os seus bens, e como deveriam honrar o Senhor. As pessoas dizem que dízimo é coisa da lei. Jesus guardou toda a lei, então, portanto, ele era dizimista. O que você vai fazer? Muitas pessoas são mesquinhas, porque quando saem dessa forma degradada do cristianismo, é interessante, irmãos, nesses quase 20 anos, eu só vejo as pessoas brigando e falando mal do dízimo. Então, isso, irmãos, é uma coisa muito séria, porque é uma questão de mordomia cristã. Se as pessoas acham que não tem que dizimar, tudo bem, isso é entre você e Deus, porque dízimo não é entre você e a igreja, dízimo não é entre você e o presbitério, dízimo é entre você e Deus, é relacionamento com Deus. Se você não sabe relacionar com Deus com isto, então isso é um problema seu. Seu, talvez Deus nunca te peça conta da maneira como você administrou as coisas aqui na terra. É um ato de fé, é um ato de fé, é um relacionamento com Deus. A gente fala desse assunto aqui quase que de 5 em 5 anos. Outrora passaram alguns irmãos aqui e de casa em casa, a primeira coisa que eles fizeram foi destruir esse assunto. Mas ainda nós continuamos crendo nesse assunto, como princípio espiritual, o princípio do dízimo, o princípio da oferta. O irmão Stephen Cole, ele ensina que o dízimo não é 10%, ele diz que o dízimo é 100%, tudo é do Senhor. Agora aprenda a entender o que o Senhor está requerendo de você. O assunto do dízimo é um assunto de mordomia cristã, o assunto de oferta é um assunto de mordomia cristã. Você tem dificuldade de crer nisso? Então tudo bem, continue tendo dificuldade. Você é fechado com isso, então continue fechado a isso. Agora você tem que entender que a luz que acende nesse lugar, que a cadeira que você senta, que a água que você bebe, é porque ainda o Senhor tem pessoas que têm essa graça de dizimar e ofertar. Graças ao Senhor.
por esses que têm esta graça. Graças ao Senhor. Então, queridos, nós precisamos ser claros, porque com esse assunto, porque todos os irmãos que já me questionaram, já me interrogaram, me interpelaram, até no sentido de tentar me convencer, a primeira coisa que eu vejo neles são pessoas enrijecidas doutrinariamente, são pessoas rasas nos conceitos espirituais, e a única coisa que eles sabem dizer é o que não é, o que é eles não sabem dizer, e vieram de experiências traumáticas, e mais ainda, são pessoas, pelo menos que tiveram conversando comigo, são pessoas espiritualmente miseráveis. Essa foi a visão que eu tive de todas essas pessoas. Então, irmãos, sejamos cuidadosos com tudo isso, porque a palavra de Deus é clara. Essa história de que o Antigo Testamento é coisa do passado, que nós não temos que olhar no Antigo Testamento, que o Antigo Testamento não tem nada para nos ensinar, é uma das grandes mentiras que o diabo tem pregado na igreja, e muitos cristãos estão crendo naquilo que o diabo prega. O Antigo Testamento é a palavra de Deus, como o Novo é a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, o Novo Testamento, todo o Novo Testamento é divinamente inspirado. Diz isso? Não. Toda Escritura é divinamente inspirada por Deus. Toda. O assunto do dízimo é um assunto que Deus inspirou na sua palavra. Se não fosse importante, Deus removeria. Se não fosse importante, Paulo, alguém diz assim, Paulo, os apóstolos, o Senhor Jesus não falou nada de dízimo. Mateus 13 é uma citação, e vou te falar a verdade, não só este, mas muitos assuntos do Antigo Testamento, você não vê grande ênfase no Novo. Se não falou como uma exposição doutrinária, quero te falar mais, pelo menos contra não falou. Sabe por quê? Porque o povo de Israel, eles tinham a prática de honrar o Senhor com seus dízimos e com as suas ofertas. Olha, o ministério de Jesus diz que havia muitas pessoas com posses materiais que sustentavam o ministério de Cristo. Você nunca vai ver o nosso Senhor ou seus discípulos pedindo oferta para as pessoas. A Bíblia diz que muitas mulheres de posses sustentavam o ministério do Senhor. E era algo que funcionava todos os dias, porque eles tinham que comer e beber todos os dias. E ainda tinha um administrador. Como que os apóstolos viajavam? Como que eles viajavam? Como eles puderam percorrer tantos lugares? Como os santos puderam se cuidar? No primeiro século da história da igreja, a grande característica de muitas comunidades eram as viúvas e os órfãos, por causa das perseguições, e eram os irmãos que cuidavam delas, eram os irmãos que cuidavam das crianças, eles eram cuidados pela igreja, e os irmãos aprenderam a dar muito mais do que 10%, eles davam tudo, davam suas vidas. Estão vendo, irmãos? Mas dentro desse contexto que nós estamos vivendo, as pessoas só estão preocupadas em reter, mas a dificuldade é dar. Dar não é a igreja, é ao Senhor, é um relacionamento seu com o Senhor. Se você não crê nisso, a moeda que você joga aqui, ou a nota que você joga, não tem valor algum diante de Deus. Então, irmãos, sejamos cuidadosos. Esse texto que nós acabamos de ver aqui, versículo 5 do capítulo 1 de 1 Coríntios. Então aqui está duas grandes características de uma pessoa rica, segundo a Bíblia: palavra e conhecimento. Uma pessoa que não tem a palavra, uma pessoa que não tem o conhecimento de Deus, é uma pessoa espiritualmente pobre. E diante de Deus, a pobreza espiritual é muito mais devastadora, tem uma consequência muito maior do que a pobreza financeira. Uma pessoa pobre da palavra, do conhecimento de Deus, pode ter os bens que tiver, diante de Deus é miserável, pobre. Deixa eu citar um texto aqui para vocês, um exemplo. Lucas capítulo 12, por favor. Vamos ler os versículos 16 a 21. Ele lhes proferiu uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois? Não tenho onde recolher meus frutos. E disse: farei isto, destruirei meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto,
todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Então vamos entender toda a definição que a Bíblia traz sobre o rico e o pobre. O rico diante de Deus e o rico diante desse mundo. O rico diante desse mundo é uma pessoa que faz tudo para si mesmo, constrói tudo para si mesmo. Esse rico para si mesmo, esse rico segundo o mundo, é um louco diante de Deus. É um louco cuja alma está perdida. Irmãos, isso aqui o Senhor está falando para todos nós. Independe do que você tem e o quanto você tem, isso aqui atinge todos nós. Olhe bem, irmãos, vamos perceber que o contexto destes textos se encontra nos versículos 13 a 15. Diz que um homem que estava no meio da multidão falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ao partir entre vós? Aí ele diz assim: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Isto é, a vida de uma pessoa não consiste no que ela possui. A vida de uma pessoa consiste se Deus a possui. Entenderam? A vida de uma pessoa só tem valor diante de Deus se ela for possuída por Deus e não possuída pelo que ela tem. Veja bem, irmãos, nosso Senhor nos instrui que existe o grande perigo de não entendermos a natureza das nossas posses, do nosso trabalho, dos nossos bens, da nossa família. Veja que aqui nós temos um homem rico, mas louco diante de Deus. Observe, irmãos, este homem rico não era um mordomo. Pelo contrário, o mordomo é aquele que sabe que tudo que ele possui para administrar, ele possui para servir a Deus, ele possui para glorificar a Deus. Está vendo aqui? Mas esse homem rico, ele não era um mordomo, porque o mordomo administra aquilo que é de Deus, aquilo que não é seu. Mas esse homem rico, ele diz assim: meus frutos, o meu produto, todos os meus bens, minha alma, tens em depósito muitos bens. Era tudo dele. Você está vendo isso? Era tudo dele. Este homem aqui representa um coração ímpio. Um coração ímpio é um coração louco, desvairado. É um coração que vive para si mesmo. Aí o Senhor diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens? Para quem será? Irmãos, isso tem que falar ao nosso coração. Porque aqui está a representação de um coração ímpio, de um coração mundano, de um coração perdido diante de Deus. Porque se este homem, ele fosse um cristão, se este homem, o seu coração verdadeiramente fosse habitado pelo Espírito de Deus, ele diria assim: teus frutos, teus celeiros, teu produto e todos os teus bens, direi à minha alma: Deus tem depositado em mim muitos bens. Está vendo? É Deus que depositou, é Deus que confiou, é Deus que requer. Queridos, quando vocês leem a epístola que Paulo escreveu aos Colossenses, ele vai ampliar mais isso. Ele vai mostrar que essa questão da mordomia envolve todos os sentidos, do patrão com o empregado, do empregado com o patrão, e em todas as áreas. Em todas as áreas. Como nós precisamos aprender a servir aqueles os quais nós estamos subordinados em serviço, em trabalho, nos livrando da murmuração.
e aprendendo a fazer tudo como ao Senhor. Sabe, lá no seu trabalho, porque talvez vocês achem, ou estejam pensando, que essa mensagem só tem uma direção, essa mensagem atinge todos nós. Quero te falar que lá no seu trabalho, você é um mordomo. Você está servindo a Deus. Você pode dizer assim, mas meu irmão, eu só ganho um salário mínimo. Pode ter certeza que diante de Deus, esse salário mínimo tem o mesmo peso que um irmão que tem uma empresa. Sabia? Porque Deus vai te pedir conta dele também. Você pensa, mas o que eu posso fazer com isso? Não é o que você pode, é o que Deus pode fazer com tudo isso. Aprenda a viver com fé, a agir com fé e a depender do Senhor e a ouvir a voz do Senhor e ser direcionado por Ele. Aprenda a colocar tudo aos pés do Senhor. Essa deve ser a nossa atitude, relacionar com Cristo e não com as coisas. A Bíblia não condena ninguém ter bens. A Bíblia condena é a pessoa ser possuída pelos bens. A Bíblia condena é nós não entendermos a graça para servirmos o Senhor naquilo que Ele tem nos confiado, seja muito, seja pouco, mas sermos fiéis, porque a fidelidade, irmãos, ela é medida, não é pela quantidade de coisas que você faz, mas se você é fiel naquilo que faz, não é pela quantidade de coisas que você está fazendo, mas você é capaz de ser fiel e íntegro como você está fazendo. Entende? Agora você percebe que isso toca em todos nós. Não tem nenhum de nós aqui que podemos sair daquela porta e dizer assim, ai Senhor, não tem nada a ver com essa palavra. Todos nós temos. Lembre-se, Mateus 25, parábola dos talentos. Lucas capítulo 19, mesma parábola. Você pode ver enfoques diferentes, mas a mesma natureza. Como o Senhor vai tratar conosco na nossa responsabilidade, no nosso serviço. Então, se uns receberam 10 talentos, não fique olhando para ele e achando que ele é melhor do que você. Ele foi colocado em maior responsabilidade do que você. Mas Deus vai requerer dele a fidelidade na responsabilidade, igual ele vai requerer de você, não é pela quantidade, não é a fidelidade na quantidade, é a fidelidade na responsabilidade. Você pensa, mas um irmão que tem muito, nossa, ele vai receber um grande galardão, e eu que tenho pouco vou receber um galardão bem pequeno. Não é assim, tira isso da sua mente. Deus vai tratar conosco, é a fidelidade na responsabilidade, não é a fidelidade na quantidade. Se você diz, eu não tenho nada, até no seu nada, você precisa ser fiel ao Senhor. Aquilo que você julgue nada, para Deus pode ser muito. Você tem tempo, não tem? Você está respirando, não tem? Não tem ar aí nos seus pulmões? Tem. Então você pode servir o Senhor com a sua vida. Com a sua vida. É o segredo daquele homem que encontrou a pérola de grande valor. Ele teve que dar tudo. Tudo por conta daquela pérola. Tudo. No final, ele sobrou só a vida dele. Teve que dar também. Porque a pérola de grande valor é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos que dar tudo por Ele. Tudo é dele. Irmãos, eu não sei se você tem coragem de fazer isto. Ou se alguma vez você já fez isso. A coragem de dizer para o Senhor, Senhor, tudo que tenho, tudo que possuo, não são coisas, são responsabilidade. Porque tudo, na verdade, é teu. Minha casa é tua. Meu emprego é teu. Tudo é teu. Me ensine a te servir como o Senhor quer. Seja na hospitalidade, na generosidade. Seja como for, Senhor, triunfe na minha vida. Porque, irmãos, são as nossas obras. Apocalipse 14, 13, são as nossas obras que vão nos acompanhar. Não é a nossa carteira, não. É as nossas obras, não é o seu talão de cheque, não é o seu carro, não é a sua casa, não é o seu emprego, entende? Não é a formação acadêmica. Você não vai chegar diante do Senhor com a sua formação acadêmica, você vai chegar como servo, bom ou mau. Lembra Lucas 19, servo bom ou mau. Mateus 25, servo bom ou mau. Ou você serviu bem, ou você realmente foi fiel, ou você foi infiel. É assim que nós vamos comparecer. Nós não vamos comparecer lá com títulos.
com insígnias. De forma alguma, nós vamos comparecer como servos. Aquele tribunal de Cristo, em 2 Coríntios 5, 10, é para julgar as obras dos servos. Tem a ver com a nossa responsabilidade futura. Muito cuidado quanto a isso, irmãos, porque o tempo está passando. E o que você tem feito com aquilo que Deus tem te confiado? Então, por favor, irmãos, vamos retornar aqui para o capítulo 8, versículo 2, e vamos terminar por aqui. Ele diz assim, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 2, porque no meio de muita prova e de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Irmãos, eu gostaria muito de ser rápido, como eu lhes disse no início desta palavra, sobre este capítulo. Mas é quase que impossível fazer isto. Porque olhe para esse texto, irmãos. Aqui você vai ver aqueles gloriosos paradoxos que Paulo coloca. Como que você lê um texto como esse e não fica impressionado? Observe, muita prova de tribulação, abundância de alegria, profunda pobreza, grande riqueza. Está vendo nesse texto? Esses paradoxos aí são gloriosos demais. Observe aí, muita prova de tribulação. Por um lado, aqueles irmãos passavam por dura prova de tribulação, mas quanto à prova, dura prova de tribulação, eles abundaram em alegria. Como que é possível isso? Tente explicar isso para os psicólogos. Eles vão dizer, é impossível. Uma pessoa que está passando por dura prova, por angústias profundas, por terríveis frustrações, decepções, por mágoa, abundar em alegria. Essas coisas não funcionam, irmãos. Psicologicamente, não funcionam. Numa pessoa só é impossível. A questão é que o cristão, ele não é desse mundo, irmãos. Não é desse mundo. Só no cristão é possível haver esse paradoxo. Na mesma medida que ele está sendo duramente provado em tribulação, ele consegue superabundar em alegria. Na mesma medida que você vê uma pessoa profundamente pobre, ele pode ter grande riqueza. Aonde você vai ver isso? Irmão, se você lê esse texto e tenta interpretá-lo dessa forma para o mundo, as pessoas vão dizer, não estou entendendo nada. Porque isso aqui fere a lei, da lógica, da natureza, do natural. Paulo está dizendo isso. Por quê, irmãos? Como é possível uma pessoa ser duramente provado em tribulação ou tribulações, abundar em alegria? Graça. Essa mesma graça. É uma graça, irmãos. É uma graça. Esses são os paradoxos da Bíblia. Embora pobre, mas com grande riqueza. Muita prova de tribulação sem esta graça produz o quê? Escute bem. Muita prova de tribulação sem essa graça produz uma profunda pobreza. Está aí no texto. Está vendo aí? Uma profunda pobreza. Mas a profunda pobreza com esta graça produz uma grande riqueza. Aleluias. Estão vendo aí, irmãos? Como é possível? Graça. Vasculhe sua vida aí. Veja quantas lutas vocês têm passado. Como que você ainda consegue sorrir? Veja quando nós estamos na comunhão do corpo. Por que não somos tomados por essa melancolia almática? Como é possível, irmãos? Graça. Simplesmente graça. Você tem esta graça. Então essa graça, ela atinge a nossa vida por completo. Atinge o nosso ser. Para uma mente natural, isso é impossível. Como explicar a vida cristã na linguagem natural? Primeiro, não se explica. Lembra aquele enigma de Sansão? Lá no capítulo 14 do livro de Juízes, é a mesma coisa. É o segredo da força dele. É o segredo da nossa força, é a graça. A graça de Deus. Porque à medida que a misericórdia do Senhor se renova conosco a cada manhã, a graça nos sustenta sempre.
A graça nos sustenta sempre. Porque se a misericórdia do Senhor não se renovasse conosco, a cada manhã nós há muito estaríamos perdidos. Mas graças a Deus, ela se renova a cada manhã. E a graça se manifesta em cada dificuldade. Aonde você não consegue, a graça te capacita a avançar. Quando você diz, não dou conta, a graça vem e se manifesta em sua vida. E quando você olha, você já passou aquele vale. Aí você olha para trás, você vê inúmeros vales que você conseguiu passar. Como a graça te habilitou. Irmãos, irmãs, vou terminar, mas eu quero só mostrar alguns paradoxos para vocês ler e ver como é lindo esses paradoxos. São chamados aqui os paradoxos da graça. Tudo aqui nessa maravilhosa carta aos Coríntios. Vai no capítulo 4, versículo 8 e 9. Vê se tem como entender isso aqui numa linguagem natural. Segundo aos Coríntios 4, 8 e 9. Ele diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Como que a gente consegue? É possível, é possível. Por que não tem sido possível para mim? Porque você não tem entendido a vida cristã, você tem vivido a vida cristã, sabe aonde? Periferia. Na periferia da sua alma. Quando você vive a vida cristã na periferia da sua alma, e eu creio que isso é comum a todos nós. No primeiro instante, é comum a todos nós. Mas quando você consegue olhar para o alto, quando você consegue entender que você não vive por vista, você vive por fé, quando você consegue entender que muito daquilo que acontece com você são dardos inflamados do inimigo, sabe o que você consegue extrair? Força que vem da fé. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Porém, atribulados, mas não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Vamos a um outro grupo de paradoxo. Capítulo 6. Versículos 9 e 10. Essa mesma epístola. Não esquece isso não, irmãos. Não esquece. Faz disso aí a sua leitura sempre. Como desconhecidos, e entretanto, bem conhecidos. Bom, bem conhecidos por quem? Porque muitas vezes a gente se sente só, não é? Só. Sabe o que é solidão? É você estar cercado de 1000 pessoas e sentir falta de uma. Isso é solidão. E tem momento que a gente sente assim. Cercado de pessoas, mas sente falta de uma. Mas existe um princípio aqui. Você pensa que ninguém está te vendo, ninguém está te olhando, você está sozinho. Mas existe alguém lá do trono de glória que está te vendo e não tira os olhos de você um só segundo. Como desconhecidos, entretanto bem conhecidos. Irmãos, imaginem que aquelas miríades incontáveis de anjos da glória, todos eles sabem o teu nome. Imagine, irmãos, porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Quando você puder contemplar o universo, saiba que é apenas uma vírgula de tudo que um dia nós iremos herdar com o Senhor Jesus. Porque a glória da eternidade, a glória vindoura, é muito maior do que tudo isso que você pode ver e imaginar. Aí ele diz, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Irmãos, pede para o psicólogo explicar esse texto para vocês. Pede. Você tem algum amigo que é psicólogo? Tem alguns de vocês aqui que estão fazendo aí tratamento de autoajuda? Leva esses textos aqui, pede para o psicólogo ou para a sua psicóloga. Explique isso aqui para mim. Explique isso aqui para mim bem claro. Ela simplesmente não vai conseguir entender nem para ela ou nem para ele. Porque isto é ajuda que vem do alto. Como está no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Porque era lá nos montes que se levantavam os grandes altares, onde as pessoas subiam, porque elas entendiam que subir no monte era elevar-se acima do natural.
Isso é comum também no nosso tempo. As pessoas sobem monte para orar porque acham que ali elas estão acima do natural, né? Não estou criticando quem vai, se você vai, irmãos, amém, você tem fé, porque o importante não é o monte que você sobe, é se você tem fé, porque se você tem fé, a fé remove todos os montes, se você disser para esse monte, sai daqui e vai para lá, e crendo no seu coração, assim se fará aquilo que diz. Então, não adianta subir no monte se não tem fé, importante não é onde você sobe, importante é em quem você crê. Aí, irmãos, lá eles subiam, para poder invocar os seus deuses. Aí o salmista diz, quando eu olho para os montes, onde estão lá os deuses sendo invocados, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não está em montes, está no Senhor. Amém? Então, irmãos, aqui são esses paradoxos, né? A vida cristã é uma vida que não se explica. A vida cristã naturalmente não se explica. A vida cristã só pode ser explicada, entendida, numa esfera mais elevada, numa vida mais elevada. Por exemplo, se você pegar 5 pães e 2 peixinhos, o que você consegue alimentar? Talvez 3 pessoas. Mas se você pegar 5 pães e 2 peixinhos, colocar nas mãos do Senhor, você consegue alimentar 15 mil pessoas. Algum matemático consegue explicar isso? Não. Algum economista consegue fazer esse cálculo e dividir? Também não. E o o melhor, é que tem que sobrar ainda 12 cestos. Leia, irmãos, João 6 a 13. Jesus pegou 5 pães, 2 peixinhos, alimentou 15 mil pessoas, ainda sobrou 12 cestos. Quem consegue fazer isso? Ninguém. Você vai explicar? Se você não consegue explicar os milagres do Senhor, você também não consegue explicar essa graça. Essa graça é de Deus. Essa graça é dada pelo Senhor, por isso nós podemos superabundar nela. Que Deus os abençoe com esta palavra, irmãos.